Graça e paz, igreja do Deus vivo. É com muita alegria que nós recebemos cada um dos irmãos que estão presentes aqui na casa do Senhor nesta noite. Prazer muito grande rever os irmãos. E você que nos assiste aí pelo YouTube, que Deus esteja abençoando a sua vida. E aquele que vai assistir um pouquinho mais à frente este culto, que Deus também assim venha abençoar a sua vida e a sua casa. Amém? Amados, mesmo assentados, nós vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo 9, de 1 a 19. Atos, capítulo 9, de 1 a 19. Antes vamos mais uma vez ler, orar, e depois vamos estar lendo a palavra do Senhor, que será referência para a nossa meditação nesta noite, com o tema: Jesus encontra um perseguidor e o transforma em um missionário. E esse perseguidor tem nome, nós vamos conhecer nas Escrituras, conhecido como Saulo de Tarso. Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu fazer até agora. Obrigado pelo que o Senhor já fez por nós, que nós não teríamos condições de fazer. Aprove o Senhor fazer em nosso favor. Somos gratos, Deus. Mas agora estamos mais uma vez na total dependência do Senhor e do Teu Espírito. Porque a Tua palavra, Deus, será lida. E queremos, Deus, que a Tua palavra fale aos nossos corações, conforme o Teu Espírito Santo, o discernimento que o Teu Espírito Santo estará nos dando nesta noite. Então prepara os nossos corações, retira as nossas preocupações, Deus, e fala de uma forma toda especial ao Teu povo nesta noite. Somos totalmente dependentes do Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Nós estamos nesses dias pregando mensagens com o tema Encontro com Jesus. Temos trazido esse tema de várias formas à igreja. E logo quando nós começamos a falar sobre esse tema, nós estamos frisando em todo momento que aqui temos oportunidade de falar, dizendo à igreja que quando nós temos um encontro com Jesus, ou quando Jesus nos encontra, assim melhor dizendo, há um confronto de vontades, de desejos. Há o confronto da minha vontade, da minha carnalidade, com a vontade de Deus, com a ação do Espírito Santo de Deus. Por natureza, nós já estamos no prejuízo, porque nós temos uma inclinação, somos inclinados mais ao pecado, inclinados mais à nossa carnalidade. Como a palavra, como as doutrinas nos ensinam, somos depravados. Temos uma depravação total em nosso coração. Então, se não fosse pelo Senhor, nós não teremos condições de vencer essa dificuldade e nos achegar até a presença do Senhor Jesus. Mas quando nós vemos o Senhor Jesus nos achar, nos encontrar, esse confronto que temos dentro de nós, entre a carne e o Espírito, nós cremos que o Espírito se torna vencedor em nós. E assim nós podemos usufruir da graça, da misericórdia e alcançarmos a salvação em Cristo Jesus, por ação única e exclusiva do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, quando nos encontra, independente da nossa situação. E que hoje esse confronto da nossa carnalidade seja mais uma vez vencida por ação do Espírito Santo em nosso coração. Por isso eu chamo a sua atenção para a leitura da palavra de Deus, que está em Atos capítulo 9, a partir do verso 1, nós vamos caminhar até o versículo 19, que nos fala assim. Então nós já conhecemos no primeiro versículo o nome deste perseguidor do cristianismo, do evangelho do Senhor Jesus, e ele é conhecido nas Escrituras como Saulo, e assim o livro de Atos registra. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho, ou seja, aqueles que eram do Senhor Jesus, que caminhavam pelos caminhos do Senhor Jesus, assim, homens como mulheres, o levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecido, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Irmãos, quando Deus faz a sua obra no coração de um perseguidor, de um inimigo da palavra, Ele também fala ao coração daqueles que precisam dar continuidade a estas obras, a esta obra. Aqueles que já foram alcançados com esta missão. Nós vamos ver que nós somos instrumento de Deus para nos ajuntarmos àqueles que o Senhor tem convidado a seguir os caminhos do Senhor. Então, no primeiro momento que nós deixamos de ser perseguidores e passamos a ser agora servos do Senhor Jesus, nós precisamos atentar para as necessidades daqueles que estão chegando na casa do Senhor, impulsionado pela ação plena do Espírito Santo de Deus. Nós vemos isso claramente na conversão de Saulo. O Senhor Jesus vem, se apresenta, o convence, o lança literalmente ao chão, o torna cego para este mundo, mas para que ele pudesse ter a visão retomada e conseguir andar na luz que é Jesus, ele precisou de um discípulo, ele precisou daquele que tinha sido chamado. E nesta noite, eu creio que Jesus está falando com você. Ele precisa de você na obra do Senhor, para dar continuidade desta obra, junto com aqueles que a cada dia Ele levanta para seguir e andar no caminho. Então você faz parte ativa desta obra do Senhor Jesus. E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Vai a uma rua direita. Vai lá, Ananias. Levanta, dispõe-te. E vai à casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso. Acredite, Saulo estava orando. O primeiro encontro com Jesus já o leva à oração. Já o leva à total dependência de Deus. Ele se apresenta como homem arrependido, na total dependência de Deus, orando, irmãos. E esse mesmo Deus que se apresenta a Saulo, ali falando com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. É o mesmo Jesus que vai a Ananias e fala: vai até a rua direita, na casa de Judas, e ali Saulo, apelidado de Tarso, está te esperando. Deus dá o endereço completo da obra missionária. Quando nós falamos em revelação da palavra, irmãos, é para esses detalhes que nós chamamos a atenção da igreja. Deus não dá recado pela metade. Deus não dá um recado no genérico. Deus, quando fala, Ele fala diretamente e de forma clara, ampla, que não deixa dúvida. Ele fala a Ananias, dando o nome, dando o endereço e o porquê do seu chamado, da sua intervenção a Saulo. Esse é o nosso Deus, que começa uma obra e encerra uma obra e conta com o seu povo para a conclusão dela em todo o tempo da história. Viu entrar o homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então, nesta oração de Saulo, ele tem uma visão. Percebe
os detalhes da conversão de Saulo. Percebe aí, ele está orando. E nesta oração ele tem uma visão, segundo o texto santo. E nesta visão, quem aparece diante dele? Um homem chamado Ananias. E quem Deus chama para ali devolver a visão a Saulo? Quem Deus chama para batizar a Paulo? Quem Deus chama para que o Espírito Santo de Deus entrasse no coração de Saulo naquele momento? Ananias. Mais uma vez, chamo a atenção do povo de Deus, povo que segue o caminho do Senhor. Nós temos uma missão, nós temos um chamado, e Deus trabalha na vida de um pecador, contando com a nossa presença. Deus revela a salvação ao pecador e lhe fala que como será a sua conversão. E em Paulo, aqui, na sua oração, no seu sonho, ele vê, ele enxerga, ele tem a visão de que um homem chamado Ananias estaria diante dele. Mas Ananias muitas vezes representa nós. Mesmo Deus falando, ele começa a dizer no versículo 13: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Opa! Somos nós, né? Primeiro, temos as nossas desculpas, temos nossos medos, temores. Interessante que muitas vezes colocamos isso diante do Senhor. E é certo assim colocar, assim proceder. Colocar diante do Senhor as nossas limitações, mas não podemos deixar de fazer a vontade de Deus. O erro não é você abrir o coração para Deus e dizer e revelar a Deus que Deus tudo sabe, como se Deus não soubesse desse detalhe da sua vida, do que nós pensamos dos nossos inimigos, das pessoas ingratas, das pessoas que nos machucam, das pessoas que nos perseguem, como se Deus não soubesse de nada disso. Mas é lícito você abrir o seu coração e chorar diante do Senhor, assim como Ananias fez. Senhor, este homem, ele tem feito muito males, e olha como a notícia anda rápido. Olha, ele pegou cartas, ele tem autorização das autoridades para nos perseguir, para nos matar, para nos prender, nos levar cativo de volta a Jerusalém. Eu estou com medo deste homem, tem certeza que é isso que eu tenho que fazer? E muitas vezes questionamos ao Senhor, como se Deus estivesse errado na sua indicação, na sua escolha de Saulo. Não tem outro homem melhor para a gente batizar não do que Saulo? Não tem alguém que possa ser mais próximo de nós, que possamos ter mais amizade, já temos livre acesso, fica mais fácil para nós. Ah, meus irmãos, Deus é Deus, Deus opera, o querer, o realizar. É Ele que tem o poder de entrar no coração das pessoas e mudar a história das pessoas, não nós. Nos cabe simplesmente andar na obediência do Senhor. E depois dessa postura de Ananias diante do Senhor, expondo ao Senhor as suas preocupações, o seu receio, o seu medo, a sua dificuldade de ir até aquela rua direita, ali na casa de Judas, e encontrar a Saulo de Tarso. Olha como o Senhor, de uma forma tremenda, conversa mais uma vez com Ananias. E diz, versículo 15, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Uma missão ampla, uma missão extremamente abrangente, nome que eu escolhi. Quem escolheu não foi Ananias, foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor Jesus. Eu escolhi para levar o meu nome perante os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não eram judeus, aqueles que não tinham e não acreditavam no Senhor Jesus.
o meu nome. E as principais autoridades, é Ele o meu escolhido para esta missão. E ainda bem como os da casa de Israel, os filhos de Israel. Que missão abrangente, que missão ampla. Que Deus ali através de Jesus, olhando para Saulo, o fazendo um instrumento grandioso em suas mãos. E Deus dá esse currículo a Ananias de Paulo. É Deus que faz o currículo de Paulo no cristianismo. Ele vai pregar aos gentios, ele vai pregar aos reis e ele vai pregar também aos filhos de Israel. Antes de começar a sua missão, Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, já estava escrevendo o currículo de Saulo de Tarso, que mais à frente seria conhecido como Paulo. Deus escreveu o seu currículo. Assim como escreveu o currículo de Ananias, que naquele momento da história, seria ele o escolhido de Deus para devolver a visão a Saulo de Tarso. Seria ele o escolhido de Deus para batizá-lo e enchê-lo do Espírito Santo de Deus. E seria ele o escolhido do Senhor Jesus para comissioná-lo, Saulo de Tarso, às missões, para atender à vontade do Senhor em pregar o Evangelho. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa para sofrer pelo meu nome, o versículo 16. Jesus está abrindo o coração agora, se posso dizer assim, para Ananias e dizendo: olha, toda essa missão que Saulo estará recebendo das minhas mãos, ele irá cumprir, mas com muitas dores. Ele irá cumprir com muitos sofrimentos. Ele verá o que é de fato ser perseguido em meu nome. Ele não tem noção do que é ser perseguido por causa do meu nome, mas ele vai experimentar isso em sua caminhada. Além do Senhor Jesus apresentar o currículo de Saulo de Tarso, também apresenta e narra a Ananias os acontecimentos trágicos que haveria de acontecer em seu ministério. Deus revelando a verdade, trazendo a verdade aos corações daqueles que o amam, aqueles que o trabalham fielmente nesta missão. Tem sim os momentos de suma importância e de alegria, de prazer, de privilégio, podemos dizer até de destaque, mas também tem os seus momentos de dores, de sofrimento, de choro, de lamento. Mas tudo isso dentro do controle perfeito de Deus em sua vida. Pois ou seja, o próprio Deus está dizendo: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Cá entre nós, quando olhamos para Paulo e tomamos conhecimento de todo o seu sofrimento, esse sofrimento já estava sendo direcionado pelo próprio Deus. Muitas vezes conseguimos achar um culpado pelos nossos sofrimentos. Muitas vezes conseguimos achar um motivo pelo qual estamos sofrendo. Mas muitas vezes não temos coragem de dizer assim: o que está vindo sobre mim vem da permissão de Deus. E se vem da permissão de Deus, eu estou em boas mãos, guardado pelo Senhor. Porque neste Deus e com este Deus, eu serei mais que vencedores. Porque é Ele que permite que as coisas possam acontecer conosco em nossa caminhada. Não é o inimigo que planeja as nossas dificuldades, mas é Deus que permite que as dificuldades cheguem até nós. E é por isso que nós seguimos a orientação do próprio Paulo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus Pai em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ananias recebe esse relato de Deus do que iria acontecer ao ministério de Paulo. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo nome. Ananias diz assim: então tá,
eu vou para esse ministério. Então Ananias foi, versículo 17, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, completa, igreja, que palavra é essa que vem depois? Irmão. Saulo, irmão, meu irmão. Aquela palavra do Senhor Jesus a Ananias o convenceu tremendamente que na sua apresentação a Saulo de Tarso, ele já se apresenta e o chama de irmão, entendendo que ele era de fato um escolhido de Deus, um discípulo do Senhor, para dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus. Por isso que eu chamo você de irmão, por isso que eu chamo você de minha irmã, porque eu entendo que você caminha junto conosco, nesse mesmo objetivo do Senhor Jesus, da pregação do Evangelho do Senhor em todos os cantos. Porque entendo e compreendo que você não é mais um perseguidor, entendo e compreendo e percebo que você não é mais um inimigo do Senhor Jesus e do cristianismo, daqueles que pregam a verdade do Senhor, mas agora você é um cooperador, um amigo. Agora você é um missionário, um enviado de Deus, comissionado de Deus, assim como nós, para dar continuidade a esta obra grandiosa. Por isso, somente aqueles que estão fazendo a obra do Senhor de forma fiel e irrestrita podem receber esse chamado e ser reconhecido de irmãos. Então, cuidado quando você chamar alguém de irmão. Cuidado, para não fazer do inimigo um irmão e fazer do irmão um inimigo. Ananias se apresenta e fala: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus. Olha o que Ananias diz, revelado pelo Senhor Jesus lá, quando ele estava em sua casa: o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus, não sou eu, Ananias, é Jesus que te encontrou no caminho, e é o próprio Jesus, não eu, Saulo, não eu, que vai lhe dar o Espírito Santo de Deus. É o próprio Jesus, não eu, Saulo, que estarei agora devolvendo a sua visão. A obra é de Deus, eu sou apenas um instrumento dele. Uma lição, creio eu, que ficou extremamente inculcada no coração de Saulo, porque daí para frente ele se torna de fato missionário, devolvendo a Deus toda a honra, toda a glória, a ponto de dizer que o crescimento vem do Senhor, não importando quem lança as boas sementes, não importando quem pregue, não importando quem está divulgando a ação do Evangelho, o crescimento vem do Senhor. Assim como Ananias no seu batizado disse: é o Senhor que está fazendo esta obra, não somos nós. Foi Ele que me enviou, foi Ele que apresentou a você, o próprio Cristo, foi Ele que apareceu a você no caminho, foi Ele que me ordenou para que viesse aqui no nome dEle, para que você recuperasse as vistas, a visão, e fique cheio do Espírito Santo de Deus. Versículo 18 nos diz assim: imediatamente lhe caindo dos olhos como de umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E encerra esse texto, versículo 19, dizendo: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E se nós pudéssemos ler todo o contexto do capítulo 9, nós vamos ver que de imediato, o versículo 20 diz: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Aquele que perseguiu os cristãos,
aquele que negava Jesus como Filho de Deus, agora de imediato, em ato contínuo, saía pelas igrejas, saía pela circunvizinhança, saía pelas redondezas, viajava em viagens missionárias, agora sim dizendo com convicção e com fé, a ponto de sofrer, de padecer, a ponto de morrer, mas jamais negar que Jesus de fato era o Filho de Deus vivo, irmãos. Este é Saulo de Tarso, o homem que foi encontrado por Jesus, que era no primeiro momento um perseguidor, e agora foi transformado em um homem de Deus. Ele achou que por ser como um judeu fiel, ele poderia ali perseguir os cristãos, e não medir esforço para perseguir. E nós sabemos através dos escritos, em que ele mesmo narra, o que ele fazia: ameaçava, autorizava mortes, prendia, e muitas vezes testemunhava contra os seguidores de Jesus. E quando nós lemos a geografia daquela região, o esforço que Saulo tinha para perseguir aos cristãos, a vontade que ele tinha de fazer aquela obra que antes ele achava que era verdadeira, antes de conhecer o Senhor Jesus. Nessa viagem de Jerusalém a Damasco, irmãos, é uma distância de quase 250 quilômetros. Você imagina viajar 250 quilômetros naquela época? E ele viajava isso com um objetivo, crendo que estava fazendo a coisa certa: perseguir os cristãos, principais líderes dos judeus. Esse homem foi achado por Deus, e quando ele se aproximava de Damasco, como diz o versículo 1 e o versículo 2, ele confrontou os seus conceitos errados com o Senhor Jesus Cristo. O perseguidor agora cai por terra, e as suas primeiras palavras em relação àquele momento, àquele acontecimento, ele diz: quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus não deixa ele sem resposta, diz: Saulo, Saulo, eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Jesus se apresenta a ele. E naquele momento, irmãos, ele vai se arrepender dos seus erros. Ele vai compreender que caminhava de uma forma errada. As suas perseguições não tinham justificativas diante de Deus. As verdades que ele tinha conhecidas não eram as verdades do Senhor. E naqueles 3 dias que ele ficou ali na casa de Judas, na rua direita, cego, ele foi batizado e perdoado dos seus pecados. E depois desse encontro, irmãos, com Deus, agora ele é transformado em um missionário, um servo do Senhor Jesus. E acredite, isso que nos chama a atenção quando nós somos encontrados pelo Senhor Jesus, e quando nós temos a convicção da salvação, e quando nós temos convicção da ação plena do Espírito Santo em nosso coração, nós não deixamos para amanhã o que podemos começar agora a fazer em nome de Jesus, diante daqueles que estão carecendo da palavra de Deus. Nós vamos perceber que logo em seguida que ele é batizado, ele começa a pregar a palavra do Senhor. E é isso que nós deveremos fazer ao longo da nossa existência. Se nós fomos achados por Jesus, fomos alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia, aonde ele se revelou como Senhor e Salvador das nossas vidas, irmãos, há uma missão a desempenhar. Nós também fomos comissionados pelo Senhor Jesus a sermos missionários. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Porque uma vez nos negando de pregar essa palavra, não podemos dizer que somos aliados do Senhor Jesus. Mas muitas vezes o nosso comportamento, da nossa omissão, pode nos caracterizar como perseguidores do Evangelho, por não pregar a verdade. E quando olhamos
para o livro de Apocalipse, lá no capítulo 21, nós vamos descobrir que uma das categorias de pessoas que não entrarão no reino dos céus, a primeira que João descreve, revelado pelo Senhor Jesus a ele, as coisas que iam acontecer, está ali a primeira classificação: os covardes. E o sentido ali dos covardes não é que você tenha medo de brigar com alguém. São os covardes que não conseguem dar testemunho de Jesus diante das pessoas. São os covardes que não conseguem pregar a palavra de salvação diante dos seus amigos. São os covardes que não conseguem ser luz do mundo e sal da terra. São os covardes que muitas vezes têm muita palavra, têm muito diálogo, têm muita sabedoria para falar e pregar diante daqueles que já são salvos e estão no caminho, mas não têm coragem nem comprometimento de se revelar como cidadão dos céus diante daqueles que estão nas trevas, neste mundo tenebroso. Não tem revelado a sua identidade de salvos em Cristo Jesus. Não tem conseguido aplicar a autoridade do Espírito Santo, quando nós, impulsionados por Ele, somos levados à frente de um pecador carente da graça de Deus, e ali nós recuamos e voltamos e não evangelizamos. Mas nós somos muito bons em dar estudo e pregar para aqueles que já são nossos, para aqueles que já são de nós. Mas aqueles que são também povo de Deus, que estão por aí, os gentios, os reis, aqueles que são da linhagem do Senhor, mas que não encontrou o Senhor Jesus. Aonde estão aqueles que estão cheios do Espírito Santo? Aonde estão aqueles que foram achados no seu caminho de Damasco pelo próprio Senhor Jesus e foram chamados para esta missão, mas que hoje ainda estão naquele primeiro momento de Saulo, dentro de uma casa, cego, prostrado e somente na oração, mas não conseguiram ainda recuperar a visão e ainda não conseguiram perceber que eles precisam sair da casa e sair e pregar a palavra em todo o tempo, em todo canto, em todo lugar. Ou nós não precisamos mais fazer isso? O nosso Deus é tão soberano, que Ele já tem os seus eleitos. E a qualquer momento Ele vai fazer assim: vem. E vai aparecer aqui um monte de gente convertido pelo Senhor Jesus, sem a participação sua, sem a minha participação. Não é assim que eu vejo nas Escrituras. Eu vejo nas Escrituras Deus agindo no coração do pecador e transformando, e levando ele à proximidade daqueles que já são salvos, para que seja discipulado, evangelizado e permaneça no caminho. Se Deus não precisasse dos discípulos, quando Saulo caiu ao chão, já seria ali batizados. Ele já sairia ali por conta própria pregando a palavra de Deus. Ele não ia receber a visão de Ananias na sua oração. Deus não iria aparecer a Ananias e revelar a ele a sua vontade e lhe dar o endereço onde estava Saulo. Deus iria concordar com Ananias quando revelou a Deus o perigo que era chegar diante de Saulo. E por conseguinte, Ananias não ia chamar Saulo de irmão e mais uma vez apresentá-lo a Jesus e dizer que foi Jesus que fez tudo isso a ele. Nós somos a voz do Evangelho, irmãos. Nós somos a voz do Senhor Jesus neste mundo tenebroso. Nós somos co-participantes da graça e da misericórdia do Senhor Jesus, delegada aos pecadores. A igreja precisa se apresentar diante daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus em toda a sua existência. Assim nós deveríamos nos comportar como Paulo diz. E ali, o que ele fez após ser transformado por Jesus? Viajou incansavelmente para levar a mensagem do Evangelho aos outros, especialmente às nações excluídas do judaísmo. Paulo fez isso de forma incansável, correndo todos os riscos. Paulo também escreveu 13 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. E a parte da Bíblia que orienta os cristãos no seu serviço ao Senhor,
nos dias de hoje. Como nós temos a doutrina paulina envolvida no dia a dia da igreja. É só praticar essa doutrina. Nesses livros escritos na forma de cartas às igrejas e aos indivíduos, ele discursou sobre as diferenças importantíssimas entre a lei que governava os judeus durante 1500 anos, de Moisés até a morte do Senhor Jesus. E também ministrou sobre a nova aliança que entrou em vigor após a morte do Senhor Jesus. O homem que não ficou apenas na vontade, mas ele foi um praticante com gestos e palavras e deixou registrado toda a sua fé nas Escrituras. Também ele apresentou com clareza a mensagem da graça de Deus, oferecendo salvação para as pessoas de todas as nações. Ele recebeu esse legado de ir aos reis, aos gentios, às nações, e não se omitiu, não retrocedeu, não se acovardou. E de fato foi um exemplo de sofrimento para nós, pelo seu amor a Cristo. Verdadeiramente ele foi um vaso escolhido para entender e compreender em si mesmo como era sofrer por amor do Evangelho. A ponto de declarar que tinha um espinho na carne, que é um mistério para todos nós nos dias de hoje. E dizer que por 3 vezes clamava ao Senhor para que o retirasse. E ouviu do Senhor: a minha graça te basta. Nem mesmo o espinho que o perturbava, que roubava a sua paz, Deus não retirou dos seus pensamentos, quem sabe do seu próprio corpo. Porque nós não sabemos o que era, só sabemos que roubava a sua paz. Nem isso Deus fez por ele, quando ele clamava, mas Deus fez: a minha graça te basta. O homem que vivenciou de fato o que foi colocado como missão de Deus para a sua vida, até mesmo experimentar o sofrimento em suas vidas. Ele também frisou a necessidade da transformação total daqueles que se dizem cristãos, irmãos. Não podemos ser amigo do mundo se não pregar a este mundo o verdadeiro amigo nosso, que é Jesus. Muitas vezes testemunhamos de muitos amigos, mas o principal amigo que temos que testemunhar, nos calamos, que é Jesus. E Paulo tinha uma necessidade de viver a cada dia falando desse amigo que é Jesus. Ele mesmo almejava a vida eterna na presença de Jesus e chamava todos para participarem desta mesma glória. O preço que Paulo pagou por ser um missionário, irmãos, a conversão de Paulo custou caro. Inicialmente os cristãos duvidavam de sua transformação, não foi muito bem aceito no meio apostólico, tremendo que estivesse fingido conversão para se infiltrar na igreja e continuar a perseguição. As pessoas desconfiavam dele. Quando ele mostrou a sua sinceridade, os judeus se tornaram contra ele, perseguiram nos lugares que ele pregava, na Ásia, na Europa, na mesma cidade onde ele havia começado as suas perseguições. Também em Jerusalém ele foi perseguido, foi ultrajado, foi espancado, foi dado como morto, porque pregava e anunciava a palavra do Senhor. Paulo aceitou o sofrimento dessas perseguições, acredita, irmãos e irmãs, sem perder a sua determinação de servir a Deus e de pregar o Evangelho. Olhando para esse texto, olhando para essas verdades na vida de Paulo, que como ele conseguiu vencer, como ele conseguiu desempenhar a sua missão diante de tanto sofrimento, eu parei alguns instantes, alguns momentos, e pensei: qual seria o sofrimento para mim que poderia ser suficiente para abandonar a carreira da fé? E eu devolvo essa pergunta a você, meu irmão, minha irmã, nesta noite. O que pode acontecer com você? E acontecendo, você desista da sua fé de caminhar conosco. Eu costumo dizer que se o gabinete pastoral falasse, e ele poderia falar, mas não pode falar. Quantas vezes nós já ouvimos irmãos e irmãs abandonando o caminho da fé, porque simplesmente desconfiou que alguém olhou para ele ou para ela
de uma forma diferente que ele não gostou. Só um olhar fez com que a pessoa se afastasse de Deus e da caminhada de Deus. Quantas vezes as pessoas chegam para nós e falam assim: olha, eu não gostei, pastor, da forma que fulano falou comigo, por isso eu estou indo embora. Quantas vezes as pessoas já falaram comigo: pastor, eu não gostei do louvor, por isso eu estou indo embora. Quantas vezes em tempos passados a bateria expulsava quantas pessoas da igreja? Só porque tinha alguém tocando a bateria. As pessoas desistiam da fé. Quantas pessoas já desistiram da fé porque o pastor não deu a devida atenção a ele quando ele precisava, e às vezes o pastor nem sabia que ele precisava de atenção. Não aconteceu o que aconteceu aqui com Ananias, Jesus e Paulo. Paulo orava, recebeu a revelação que Ananias iria visitá-lo. Ananias estava em sua casa, Jesus apareceu e falou assim: vai lá e visite, vai lá na rua direita. Ou você acha que Deus falasse comigo, eu não iria te visitar, meu irmão? Eu sairia a qualquer hora para te visitar. Mas muitas vezes Deus não fala que você está precisando do pastor. E se você não falar, eu não sei. A rotina é grande. Mas quantos já abandonaram o caminho da fé por causa do pastor? Porque não gosta de um presbítero, de um diácono, não gosta da liturgia. Às vezes não gosta nem do lanche que nós oferecemos gratuitamente. Até o lanche às vezes é motivo para nós arrumarmos confusões e nunca mais aparecer na igreja. Eu fiquei horas pensando nisso aqui. Tem horas olhando e falando assim: Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós somos muito pequenos. Recebemos uma missão tão grande e gloriosa de anunciar a palavra de Deus, de nos congregarmos, de sermos missionários, porque o Senhor nos transformou. Mas muitas vezes nós não conseguimos nos convivermos juntos, amarmos uns aos outros, perdoar uns aos outros, congregarmos e nos fortalecer e chamarmos uns de irmãos e sairmos juntos para pregar a palavra do Senhor. Mas muitas vezes achamos que a solução é nos afastarmos e dizer assim: como eu sofri naquela igreja. Na próxima vez que eu ouvir isso de um irmão, eu vou falar assim: quantas chicotadas você já recebeu nessa igreja, irmão? Quantas pedradas você já recebeu? Quantas vezes você foi dado como morto porque te espancaram até isso? Quantos naufrágios você já recebeu na vida? Quantos acidentes você recebeu quando ia pregar a palavra do Senhor? Quantas ameaças de morte você recebeu quando alguém falou assim: se você falar de Jesus, eu te mato? Paulo aceitou o sofrimento dessas perseguições sem perder a sua determinação de servir a Deus e de pregar o Evangelho. Entregou a sua vida ao Senhor, como ele disse em uma das suas primeiras cartas, lá em Gálatas 2:19-20: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo tinha uma referência de sofrimento, não eram os seus próprios sofrimentos, mas o sofrimento de Jesus na cruz por ele, que nenhum homem até hoje sofreu. Talvez você tenha falado assim: mas existem homens que já sofreram terrivelmente fisicamente, é verdade. Mas nenhum homem sofreu com o meu pecado, com o seu pecado, com o pecado da humanidade, antes, durante e depois de Cristo. A cruz de Cristo foi um lugar de pecado, porque Jesus levou sobre si o pecado de todos aqueles que haveriam de ser salvos na história da humanidade, sem ter pecado em si mesmo. Paulo reconhecia isso. Ele morreu pelos meus pecados. Nenhum homem na história da humanidade morreu pelos meus pecados, mas Jesus morreu. Além de levar sobre si os meus pecados, sofreu a agonia da cruz, dos pregos, da coroa de espinho, do vinagre, de ser transpassado, de ser humilhado, ser ultrajado por mim e por você.
Décadas depois da sua conversão a Cristo, ele falou da possibilidade da sua morte como algo positivo, irmãos, e até desejável. Lá em Filipenses 1:21, Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eita, que fé, que convicção, que certeza da salvação em Cristo Jesus. E quando no momento da sua morte, chegou ainda, enquanto o momento da sua morte chegou, ainda afirmou essa confiança em Cristo, dizendo, em 2 Timóteo 4, 6, 8, quanto a mim, o tempo da minha partida é chegado. Igreja, que coisa mais linda, que eu creio que você sempre fala ou já leu. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo, no seu discurso final de despedida deste mundo, ele reconhece que a salvação não é só para ele. Há uma multidão, há uma miríades de pessoas que amam a vinda do Senhor Jesus, porque como ele diz que o melhor é viver a eternidade com ele. Você já pensou nisso como servo do Senhor Jesus? Você ama a vinda do Senhor Jesus? Mesmo que você esteja vivendo algum tipo de sofrimento, mesmo que você não tenha sofrimento, mas você tem convicção que você ama a vinda do Senhor Jesus e deseja essa vinda, Paulo tinha essa convicção, porque ele sabia que em Cristo ele era mais que vencedor, e o que estava proposto para ele na eternidade era infinitamente melhor do que para aquele projeto de Deus para a sua vida neste mundo. Paulo, por suas palavras e por seu excelente exemplo, nos chama à mesma esperança em Cristo. E eu quero caminhar para concluir, irmão, dizendo que Jesus transformou muitas vidas em missionários, em discípulos. Os próprios discípulos foram convidados para serem pescadores de homens. Largaram tudo sobre a areia e seguiram o Senhor Jesus. Zaqueu era um cobrador de impostos que tinha prejudicado outras pessoas e visto naquela época como alguém que não merecia misericórdia de Deus. Mas Deus o achou e disse: hoje veio a salvação nesta casa. Homem que foi transformado. E o que não dizer da mulher samaritana, uma mulher que já não tinha expectativa nenhuma de uma vida nova. Mas é isso mesmo que Jesus iria prometer a ela. E como se dissesse, essa vida que você está levando não vai saciar a falta que você sente. Só eu posso te preencher, Jesus disse isso. No começo, até ela estranha a pergunta como isso seria possível, mas ao compreender não fica com essa boa nova somente para si mesmo, mas anuncia para o seu povo também essa notícia de salvação. Quem é salvo, irmãos, tem um desejo, tem uma paixão, tem uma vontade de ver outras e outras e outras pessoas sendo alcançadas pela salvação em Cristo Jesus. Porque elas sabem o que o céu é para ela na eternidade. E ela não tem essa visão como uma visão egoísta, primária, mas ela vê essa visão como coletiva para todos quanto aquele amam a volta do Senhor Jesus, como nós amamos. E o que não falar do etíope, que nem conhecia Jesus e não entendia nada do que estava acontecendo, mas Deus, ao ver o seu desejo de conhecer a verdade, vai ao seu encontro através de Filipe, que faz o anúncio para este homem que não perde tempo e abraça a fé na sua totalidade. Esse etíope, a semelhança de Saulo, Deus usou homens para que a obra fosse completada. Deus quer te usar, meu irmão. Tem alguém neste momento esperando por você, para ouvir de você, para receber de você a bênção que Deus já preparou para a sua vida. Para colocar ao seu lado e você poder chamá-lo de irmão. E desejar junto com ele entrar
nas moradas eternas. Ah, mas eu não posso esquecer de uma mulher. Hoje é dia da mulher presbiteriana. Eu não poderia esquecer dessa mulher, Maria Madalena. Era uma das mulheres curadas de possessão demoníaca pelo Senhor. O evangelista Lucas fornece um interessante detalhe ao afirmar que dela saíram 7 demônios. 7 demônios. E após ter sido curada por Jesus, olha, igreja, Maria Madalena passou a segui-lo e ser uma das pessoas que contribuíam com o seu ministério itinerante. Ou seja, ela estava entre as mulheres que colocavam seus bens como auxílio no sustento de Jesus e dos seus 12 apóstolos, lá em Lucas 8:3. Uma mulher que viveu uma eterna gratidão após o encontro com Jesus e teve sua vida transformada. Uma mulher que era servida como templo de Satanás, mas agora não somente o seu corpo, mas a sua vida, os seus pertences, agora eram consagrados ao serviço do Senhor para todo sempre. Ou seja, quem tem um encontro com Jesus é confrontado a abandonar o seu eu, o velho homem, e agora ressuscitar novo, perfeito e agradável aos olhos do Senhor, e praticar as suas verdades em todo o tempo. Poderíamos falar de muitas pessoas que foram achadas por Jesus e tiveram a sua vida transformada. Então, querido irmão e amada igreja, tornar-se cristão é experimentar uma intervenção sobrenatural da graça de Deus em sua vida, levando a fé exclusiva em Jesus Cristo. Embora algumas sejam mais notórias, como a de Saulo, mas eu creio que toda a salvação são notáveis, todos os salvos são notáveis, e você, como nós, merecemos comemorar essa salvação em Cristo Jesus. Na conversão experimentamos o ato transformador da graça de Deus, onde os espiritualmente mortos, como nós éramos antes de Cristo, somos vivificados, onde os cegos espiritualmente, como nós éramos antes de Cristo, recuperam a sua visão, e os distantes, como nós éramos antes de Cristo, se aproximam de Deus com ações de graça e com louvor eterno. Então, nesse contexto, irmão, exploramos a conversão extraordinária de Saulo, um feroz opositor do cristianismo, que se tornou um amigo de Deus, um cooperador de Deus, um missionário por meio de Cristo. E através de Cristo, Deus faz de seus perseguidores amigos, missionários, irmãos, filhos e servos. Se você ainda não acredita em Jesus, saiba que não há outro meio termo. Ou você é amigo, ou você é inimigo de Deus. Por meio da fé em Jesus, você pode se tornar amigo de Deus, cooperador de Deus, servo do Senhor Jesus. E para nós, os crentes, os servos já salvos, vamos lembrar da graça chocante do Evangelho e sejamos encorajados a compartilhar a mensagem em todo o tempo, diante de todas as pessoas e em toda a comunidade, para a glória do Senhor Jesus. Você foi encontrado por Jesus? Você foi encontrado por Jesus? Você já teve um encontro com Jesus? Teve ou não teve? Teve, igreja? Então você é um missionário. Faça a sua parte, porque Deus tem feito a dele em todo o tempo.